Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No programa desta semana, a gente fala de juros no Brasil, em especial de juros nos Estados Unidos, tema mais que importante para o investidor. A novidade é que aumentaram as chances de os juros americanos permanecerem elevados por mais tempo. Na semana passada, o Banco Central americano sinalizou que deve promover um novo aumento nos juros nos Estados Unidos até o fim de 2023 e indicou também, por meio das projeções dos membros da autoridade monetária, que os juros americanos devem ficar acima de 5% até o fim de 2024. É bastante coisa para os Estados Unidos. Por que o ciclo de aperto monetário em território americano deve se estender? A gente vai refletir sobre isso e vai analisar também mais 2 pontos: o ritmo de queda da Selic aqui no Brasil e a situação dos juros e da inflação no Reino Unido. Será que a situação está melhorando para os britânicos? A gente vai ter ainda a participação da Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management, que vai contar como o mercado recebeu a decisão do Banco Central americano. Ela vai explicar também que história é essa de shutdown, de paralisação dos serviços públicos nos Estados Unidos. Eu sou a Nayara Fraga. Eu sou a Bianca Alvarenga. Hoje é 25 de setembro de 2023. Vamos nessa? Até onde vão os juros nos Estados Unidos, hein? O Fed, o Banco Central americano, anunciou na quarta-feira passada a manutenção da taxa básica de juros dos Estados Unidos no intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano. Essa decisão já era amplamente esperada. O que todo mundo queria saber mesmo era até onde os juros podem ir. Quantas altas será que vêm pela frente? E quando virão os cortes? As pistas para entender isso vieram no relatório que compila as expectativas dos integrantes do Comitê de Política Monetária do Fed. O documento, que tem o nome de Resumo ou Sumário de Projeções Econômicas, mostrou que a maior parte dos diretores do Banco Central americano acredita que os juros vão terminar o ano acima de 5,5%, o que deixa implícito que pode haver aí mais uma alta de 0,25 ponto percentual neste ano de 2023. Vale dizer que esse relatório não determina necessariamente o que o Fed vai ou não fazer, mas é uma peça que resume as opiniões de quem vai definir os ajustes na taxa. A maior parte dos entrevistados para esse relatório tem direito a voto na decisão dos juros nos Estados Unidos. E o presidente do Fed, o Jerome Powell, foi na mesma direção e sugeriu no discurso depois do anúncio de pausa que promover mais uma alta nos juros é o caminho esperado, caso a atividade econômica dos Estados Unidos continue demonstrando força. Estamos preparados para aumentar mais os juros, se apropriado, e nós pretendemos manter a política monetária em nível restritivo até que estejamos confiantes de que a inflação está caindo de forma sustentável em direção ao nosso objetivo. Foi o que disse o Powell. E por que a inflação continua sendo um desafio nos Estados Unidos? Tudo começou na pandemia, quando houve uma injeção de dinheiro na economia pelo governo para ajudar famílias e empresas. E isso também quando os juros foram a 0% nos Estados Unidos, para estimular a economia. Foi nessa época também que houve uma desorganização das cadeias de produção, o que provocou uma restrição na oferta de bens industriais. Lembrando, a inflação chegou a alcançar 9% em 2022, que foi o maior nível em 40 anos. Voltar aos níveis normais, então, naturalmente exige um tempo. Vamos lembrar que depois, com a retomada da economia no pós-pandemia, a demanda por serviços, que até então estava reprimida, já que as pessoas estavam em confinamento, consumindo mais bens, essa retomada dos serviços fez os preços da categoria subirem. Isso enquanto os preços dos bens industriais passaram a exibir uma trégua, né? Nos Estados Unidos, a inflação de serviços chegou a mais de 7%. Hoje, esse segmento por lá acumula alta de 6% em 12 meses, e a queda tende a ser lenta. Afinal de contas, o mercado de trabalho americano ainda está aquecido. A taxa de desemprego subiu ligeiramente em agosto, mas ela permanece próxima do menor patamar da história americana. É importante olhar para isso porque, com o desemprego baixo, a renda dos trabalhadores sobe acima da produtividade. Ou seja, o trabalhador passa a receber mais do que ele entrega em produção. Isso mantém a demanda em alta e, consequentemente, pressiona a inflação. Os dados mais recentes de inflação mostram que houve sim desaceleração dos preços nos Estados Unidos, mas o fato é que a inflação ainda está acima da meta que o Fed tem que seguir. O núcleo da inflação, que exclui energia e alimentos e é o que dá a tendência mais limpa dos preços,
Esse núcleo aumentou 4,3% em 12 meses até agosto. A meta do Fed é de 2%. Ao que tudo indica, o Fed deve não só aumentar os juros mais uma vez, como também deve manter as taxas elevadas por um tempo maior. A maior parte dos membros do Comitê de Política Monetária do Fed enxerga uma queda de apenas 0,5 ponto percentual nos juros no ano que vem. Isso sugere, basicamente, que os juros americanos devem sim cair em 2024, mas, na nossa avaliação, isso aconteceria só no segundo semestre. É interessante observar que, até pouco tempo atrás, a previsão do mercado era de que os juros começariam a cair já em 2023. O cenário de economia americana forte que a gente vê hoje parecia improvável. É curioso observar isso. A economia dos Estados Unidos está firme. Aliás, quem ouve o Macro Review já há algum tempo vai lembrar que faz meses que a gente defende a visão de que os Estados Unidos não entrariam em recessão e que, por isso, os juros permaneceriam elevados por um bom tempo. Então, para reforçar, na nossa avaliação, os juros americanos vão levar bastante tempo para voltar ao seu nível neutro, que é aquele que nem prejudica nem estimula a economia. Estamos falando de juros que vão passar dos 5,5% diante de um juro neutro que para os Estados Unidos fica ali em torno de 2,5%. Pode parecer pouco se a gente compara com o Brasil, mas uma taxa básica de juros acima de 5% é bastante coisa para os americanos. Da crise financeira de 2008 até pouco tempo atrás, a taxa básica de juros, não só nos Estados Unidos, mas nas principais economias do mundo, ela se manteve em nível bem baixo. Nos Estados Unidos, com exceção do período entre 2017 e 2019, os juros trilharam aí um caminho próximo a 0%. Será que em algum momento a gente vai ver os juros americanos voltando para 0%? Fica a reflexão. Agora, partindo para o Reino Unido, por lá, os dados mais recentes de inflação surpreenderam economistas e analistas do mercado. Em agosto, o índice de preços ao consumidor subiu 6,7% no acumulado de 12 meses no Reino Unido, menos que o registrado no mês anterior e bem menos que a expectativa, que era de 7%. A maior surpresa veio com a menor variação dos preços dos serviços, um setor atualmente pressionado pela baixa taxa de desemprego e pelos salários acima da produtividade no Reino Unido. Em agosto, houve uma queda nos preços de hospedagem, transporte e serviços recreativos. O núcleo da inflação, que exclui alimentos, energia, álcool e tabaco, que são itens mais voláteis, ele também trouxe uma boa notícia para os britânicos. A alta acumulada no núcleo em 12 meses desacelerou de 6,9% para 6,2%. Apesar desse alívio, vale lembrar que a inflação no Reino Unido ainda está muito acima da meta perseguida pelo Banco da Inglaterra, que é de 2%. A propósito, na quinta-feira passada, que foi o dia seguinte à divulgação da inflação, o Banco da Inglaterra anunciou a manutenção da taxa básica do Reino Unido em 5,25% ao ano. A autoridade optou por uma pausa na alta dos juros. Mas essa escolha pela interrupção dos aumentos não foi unânime. 4 dos 9 membros do Comitê de Política Monetária tinham preferência por um aumento de 0,25 ponto percentual no lugar da pausa. Foi, então, uma decisão bem acirrada. No comunicado em que anunciou a decisão, o Banco da Inglaterra sugeriu que, no caso da inflação voltar a demonstrar maior resistência no Reino Unido, novos aumentos podem ser necessários a fim de trazer a inflação para a meta. Lembrando que os juros do Reino Unido estão no nível mais alto dos últimos 15 anos. E a gente acredita que, assim como na zona do euro, os juros devem permanecer em patamar elevado em território britânico por um bom tempo. Ainda falando de juros, mas agora no Brasil, na semana passada, o Comitê de Política Monetária, o Copom, reduziu a Selic de 13,25% para 12,75%, como já era esperado. Foi o segundo corte consecutivo na taxa básica de juros da economia brasileira, que estava até pouco tempo atrás estacionada nas alturas, nos 13,75%. Desta vez, as atenções estavam voltadas para a possibilidade de o Copom abrir a porta para um corte mais acelerado da Selic para as próximas reuniões, o que não aconteceu. Vamos analisar aqui o que disse o Copom e por que parece que o ritmo de corte da Selic deve continuar a ser de 0,5 ponto. Primeiro, os diretores do Banco Central lembraram que as projeções de inflação do próprio BC registraram leve alta nos últimos meses, e a piora se deu nas projeções para 2023, 2024 e 2025. Em 2024, que é o ano mais relevante para o horizonte que o Banco Central observa, as estimativas de inflação seguem acima da meta,
As projeções estão em 3,5%, enquanto a meta é de 3%. E o segundo ponto que a gente destaca do comunicado do Copom da semana passada é o das metas fiscais. O comitê lembrou que a busca firme pelo alcance das metas fiscais importa para a ancoragem das expectativas de inflação e também para a condução da política monetária. Vamos lembrar aqui que o governo colocou como objetivo tirar as contas públicas brasileiras do vermelho já em 2024. Acreditar no cumprimento dessa meta importa para manter as expectativas dos agentes econômicos para a inflação ancoradas. A discussão no momento é sobre a viabilidade dessa meta fiscal. Um terceiro ponto que a gente destaca do comunicado do Copom é a menção ao fato de que a atividade econômica brasileira tem mostrado mais resiliência do que o anteriormente esperado. No primeiro semestre, o PIB brasileiro cresceu quase 4% em termos anualizados, reforçando aí as suspeitas de que a economia está aquecida. Na nossa visão, esses elementos que a gente citou justificam o recado do Copom de que as próximas decisões, que vão acontecer em novembro e dezembro, devem ter cortes de só 0,5 ponto percentual em cada ocasião. A gente não vê abertura para quedas maiores do que isso neste ano. A gente projeta uma Selic de 11,75% para o fim de 2023 e de 9,25% para o fim de 2024. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Gabriela Santos, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento nos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. Hoje, a Gabriela, direto de Nova York, faz uma análise interessante sobre as sinalizações do Fed e conta como esse cenário de juros mais altos afetou as bolsas nos Estados Unidos. Vamos ouvi-la. Principal evento para os mercados semana passada foi a reunião de vários bancos centrais, mas principalmente a reunião do Banco Central americano, o Federal Reserve. A decisão em si não foi surpresa, mas as projeções, sim, foram vistas como realmente batendo na tecla de que os juros vão se manter mais elevados por mais tempo. Claro, se a economia continuar assim resiliente como tem sido esse ano. Em termos da reação dos mercados, tivemos aumento de volatilidade no mercado de renda fixa, renda variável, moedas. Em renda fixa, os juros na curva americana subiram mais de 10 pontos base na curva, com vários juros tocando máximas que não víamos desde 2006. Com isso, no mercado de ações americanas e ações globais, tivemos uma correção nos preços. Semana passada, as ações americanas corrigiram mais de 2% semana passada, e é especialmente aquelas que são mais sensíveis a aumentos de juros, aquelas que envolvem expectativas de lucro bem no futuro, especialmente aí nesse sentido, as companhias de tecnologia corrigiram mais de 4% semana passada. Vale a pena colocar isso em contexto, com forte recuperação no mercado que já tivemos esse ano, é mais uma correção normal de curto prazo, lembrando que as ações americanas ainda estão positivas 13% no ano, e especialmente as companhias grandes de tecnologia têm tido um retorno ainda superior a isso, de 66%. Por fim, tivemos um pouco mais de apreciação do dólar versus várias moedas, isso adicionalmente à apreciação que já vínhamos vendo desde o final de junho. O segundo tema da nossa conversa com a Gabriela foi o possível shutdown nos Estados Unidos. Shutdown é o nome dado para a paralisação de serviços públicos americanos, quando o governo não consegue aprovar o orçamento do ano seguinte dentro do prazo que a lei estabelece. Isso pode acontecer agora e só aconteceu outras 3 vezes ao longo da história americana. Então é algo relativamente inédito. Vamos saber da Gabriela quais impactos um shutdown pode ter. Parte da incerteza pode estar sendo impactada também por alguns riscos que estão surgindo aí no horizonte com relação ao futuro do crescimento econômico nos Estados Unidos. O mais urgente sendo a necessidade do Congresso americano passar
uma medida de financiamento para o próximo ano fiscal. Se não ocorrer até 30 de setembro, é possível ter o que se chama o government shutdown, ou seja, fechar a atividade de algumas áreas do governo americano até ter essa aprovação dos gastos fiscais do ano que vem. Isso é bem diferente da briga do debt ceiling, não é sobre pagar a dívida, é só financiar as atividades do governo. Já vimos isso ocorrer várias vezes no passado, o impacto acaba sendo mínimo, temporário, mas é uma certa incerteza de curto prazo. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 26 de setembro, o Banco Central publica a ata da última reunião do Copom, que, como a gente falou agora há pouco, aconteceu na semana passada. Vale acompanhar essa ata para entender melhor os rumos da política monetária daqui para frente. Também na terça-feira saiu o IPCA 15 de setembro. A gente projeta uma alta perto de 0,4% na prévia da inflação oficial do Brasil, chegando a 5,1% no acumulado de 12 meses. A sexta-feira, 29 de setembro, vai ser um dia de agenda cheia. É quando o IBGE divulga a PNAD contínua do trimestre encerrado em agosto. A nossa projeção é de desemprego em 7,8%, ligeiramente abaixo dos 7,9% vistos no trimestre terminado em julho. No mesmo dia, vai ser divulgada a inflação da zona do euro, referente ao mês de setembro. A expectativa é que o índice continue elevado, pressionado pelo mercado de trabalho aquecido. Também na sexta-feira, a gente vai acompanhar o resultado do índice PCI, o indicador de inflação dos Estados Unidos, que é observado de perto pelo Banco Central americano. Por fim, outro dado divulgado na sexta-feira é o resultado de setembro dos índices gerentes de compras, o PMI da China. Esse dado vai ajudar a entender se os estímulos do governo anunciados nos últimos meses conseguiram sustentar a economia chinesa. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Gostou desse episódio e está ouvindo a gente no Spotify? Deixa um recado para a gente na caixa de comentários que tem debaixo da descrição do programa. Aproveitando, eu deixo aqui o nosso obrigada aos ouvintes que deixaram uma mensagem para a gente na última edição. Ednei, Gesualdo, Hernani, Cláudio, Giovan. Valeu, pessoal! Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Nayara Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andréa. A divulgação nas redes sociais fica com Karina Campos. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!